e se colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Fazer uma leitura do Salmo 150. Nós vamos fazer a leitura responsiva. Esse salmo é um salmo que o salmista ele exorta, né, toda a criação a louvar a Deus. Então vamos fazer a leitura desse salmo. Eu leio os ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares. Bom, vamos aguardar todos, vamos ver se a gente consegue fazer uma leitura bem uníssona, né? Uma leitura, né, com uma voz só, tá bom? Salmos 150. 150. Amém? A palavra de Deus diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Amém. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Amém. Nós vamos louvar a Deus com o hino 508. E os irmãos que trouxeram suas ofertas, seus dízimos, poderão estar ofertando durante este hino, tá bom, irmãos? Hino 508. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? E nós possamos entoar esse louvor com alegria diante do Senhor. Esse hino fala de uma terra que o autor avistava, né? Essa terra é a terra que nós aguardamos, é a terra feliz. Amém? Hino 508. Eu abençoo a terra feliz.
esperança verdadeira em nossas vidas. Que nós possamos ter essa convicção, irmãos, que um dia nós vamos viver num lindo país, num lugar santo, num lugar onde não vai haver tristeza, nem dor, nem choro, nem morte. Ali nos encontraremos com os nossos irmãos, com todos aqueles que amaram, que creram, que temeram, que louvaram o Senhor. Que isso seja realmente uma esperança verdadeira nas nossas vidas. Que a gente possa encarar esta vida que nós vivemos aqui como algo realmente temporal. Porque a nossa esperança não está nessa vida, irmãos. Apesar de tantas coisas boas, bonitas que Deus deixou para nós neste mundo, devemos saber que um dia Deus fará novos céus e nova terra. E nós estaremos eternamente nas moradas celestiais, no paraíso. Amém? Deus abençoe as nossas vidas. Irmão Valdez, por gentileza, faz mais uma oração para nós. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por este dia, por a tua presença mais uma vez, falar contigo, pergunta se conta, abençoar a nossa igreja, o pastor, a nossa igreja, abençoar os irmãos que puderam trazer o dia pelo perto, meu Deus, que assim Deus possa estar trazendo saúde, alegria, paz para cada um. Toma nas suas mãos, nossa vida, e a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Valdez. Muito bem, irmãos. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmos capítulo 100. Hoje vamos meditar em um salmo e vamos ver a importância da nossa adoração ao nosso Deus. Salmos capítulo 100. A palavra de Deus diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Vamos orar. Pai querido, queremos celebrar ao Senhor, ó Pai. Queremos entoar cânticos de louvor. Queremos glorificar o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio de conhecermos ao Deus, ao único Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra e que possamos crescer na Tua graça e no conhecimento da verdade, ó Pai. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estava meditando nesse salmo. Esse salmo ele é um hino, né? Aliás, nós temos um corinho que nós cantamos aqui na igreja de vez em quando, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, né? Então esse salmo, ele é um salmo muito conhecido, né? E o autor deste salmo, né, deste hino de louvor, ele nos transmite algo central, né? Que nós devemos louvar ao Senhor, né? Ele começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, todos os povos. Bom seria que todos os povos louvassem ao Senhor, glorificassem o Deus Criador de toda a terra. Nós sabemos que não é verdade,
né? Pelo contrário, a maior parte das nações não creem no Senhor. Mas um dia, irmãos, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor e confessará que Ele é o Senhor. Amém? Então, ainda que isso não aconteça agora, neste momento, mas um dia vai acontecer, certo? E este salmo, ele nos leva a louvar, ele nos exorta a celebrar ao Senhor com júbilo. E aí, o que significa celebrar? Nós conhecemos essa palavra quando nós vamos celebrar, por exemplo, um casamento, um casamento, ou vamos celebrar a ceia do Senhor. O que é celebrar? Celebrar é comemorar, é você festejar algo, né? Nós comemoramos a morte do Senhor Jesus, amém? E por que nós comemoramos a morte do Senhor Jesus? Porque Ele mandou. É porque Ele falou, eu quero que vocês se lembrem de que eu morri por causa dos pecados de vocês. Eu quero que vocês se lembrem do meu sacrifício, até que eu volte. Então nós não vamos celebrar a morte do Senhor eternamente, tá, irmãos? Nós vamos celebrar a morte do Senhor até a sua volta. Amém? E essa é a nossa esperança. Então celebrar é comemorar. Irmãos, nós estamos hoje aqui neste culto comemorando, porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos servos do Senhor. E Ele diz, celebrai com júbilo. Alegria. Isso, júbilo é alegria, mas não é qualquer alegria, é uma extrema alegria, é um momento de grande alegria, de êxtase, prazerosa, algo que realmente te satisfaz, que deixa você feliz. Irmãos, a vinda ao templo para nos reunirmos com os nossos irmãos e cultuar o nosso Deus deve ser um momento de grande alegria. Então, normalmente, a gente vai trazer a mensagem, a gente sempre fala sobre salvação, sobre pecado, sobre doutrina, mas hoje eu quero levar os irmãos a estar celebrando ao Senhor, a estar realmente comemorando, cultuando o nosso Deus com uma alegria extrema, com uma grande alegria. Irmãos, é um grande privilégio nós estarmos aqui e podermos cultuar o nosso Deus. Irmãos, tem irmãos nossos espalhados por este mundo que não têm essa liberdade, que não podem se reunir como nós aqui, com liberdade, com tranquilidade. A gente se reúne aqui, os irmãos ali da Assembleia se reúnem lá, tem uma outra Assembleia aqui atrás, aqui, ninguém vem atrapalhar o nosso culto, nada disso. Olha que coisa maravilhosa, hoje eu estava lá em Niterói e eu preguei a respeito do privilégio de sermos filhos de Deus. E como filhos podemos nos reunir e o nosso louvor, o nosso culto chega ao santuário do Senhor. Deus está lá no seu trono de poder e graça e misericórdia, nos vendo e sentindo prazer pelo nosso culto que estamos oferecendo a Deus. Então celebre ao Senhor com alegria. Todas as terras, o salmista diz, mas e que tal individualmente cada um de nós celebrarmos ao Senhor? Temos entendimento desse momento. E por que nós devemos celebrar ao Senhor? Qual é o motivo que nós temos que cantar louvores ao Senhor? Por que o Deus precisa ser glorificado, ser exaltado, celebrado e com júbilo? Porque Ele é Deus. Por isso, porque Ele é Deus. O nosso culto deve celebrar a Ele, porque Ele é Deus. Olha o que o salmista diz: servir ao Senhor com alegria e entrar diante dEle com canto, sabei que o Senhor é Deus. Ele é Deus e deve ser glorificado com os nossos louvores. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e as visões do começo ali do livro, depois das cartas às igrejas, que João vê o trono de Deus, e ele vê o arco diante do trono, e os anjos e os anciões, todos glorificam e louvam a Deus.
Você tem aquela visão que é revelada a João, mostrando a glória de Deus. E olha que coisa interessante, irmãos. O Senhor Jesus, quando ele veio a este mundo e se fez carne, ele nasceu. E o que aconteceu quando ele nasceu? Vamos lá para Lucas, deixa marcado aqui, depois nós vamos voltar. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, e eu vou ler com os irmãos a partir do verso 8. 2. A partir do versículo 8. Diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca, ou naquele município ali, naquele local, pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Então perceba só, irmãos, quando o Senhor Jesus se fez carne, quando ele nasceu, o que aconteceu? Grande louvor e glória a Deus. Os anjos apareceram ali para esses pastores, né? Eles foram privilegiados, porque foi anunciado da parte de Deus o nascimento de Jesus àqueles homens. Eles estavam ali no seu trabalho, ali, cuidando das suas ovelhas, não sabia de nada, de repente, o anjo aparece e anuncia a chegada do Salvador, né? Ele diz: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, o Deus presente entre nós. E então, ele fala do sinal, né, da criança na manjedoura, que seria como eles iriam identificar o Salvador, e então aparecem os anjos, um exército celestial, cantando e louvando e glorificando a Deus com as suas vozes. Amém? Servir ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto, sabei que o Senhor é Deus. Devemos louvar a Deus, devemos glorificar a Deus, devemos prestar o nosso culto a Ele, porque Ele é Deus. Mas se nós voltarmos lá, não apenas por isso, porque também somos suas criaturas. Sabei, verso 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Então, peraí, sabei que Ele é Deus e foi Ele que nos fez. Ele é o nosso Criador. Pelo poder da sua palavra, Ele criou os céus, a terra, o mar e todos os animais e seres vivos que existem neste mundo. Tudo foi criado por Deus. Não é à toa que você vê a perfeição e a maravilha que é essa criação. Até hoje o homem pesquisando, estudando, eles descobrem coisas ainda que estão ocultas. E o homem vai estudar e ainda não vai conseguir entender toda a criação. Porque o Deus Criador é um Deus infinito, um Deus sem limite. E esse Deus
é o Senhor Jesus, amém? E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, então eu convido os irmãos a deixarem marcado aqui, vamos para Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1, versículo 15. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, falando a respeito de Jesus, ele diz assim, ó. Ele está falando de Jesus, daquele que nos remiu, que nos redimiu diante do Senhor. Ele diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Amém? Esse é o Senhor Jesus, aquele que é a imagem do Deus invisível, o Deus Espírito, o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus invisível, Ele se fez carne e se revelou a nós por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Esse Senhor Jesus, Ele é antes de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, irmãos. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E tudo existe ainda pelo seu poder. Amém? Então, perceba, irmãos, o nosso culto de louvor a Deus é a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Deus Criador de todas as coisas. Sabe, irmãos, todas as religiões, existem inúmeras religiões, mas nenhuma delas tem um Deus tão poderoso que domina sobre tudo. Eles têm vários deuses, um para uma coisa, outro para outra, outro para outra, tem um mais poderoso, outro um pouco menos poderoso, são vários deuses, mas o nosso Deus não, irmãos. O Deus verdadeiro é um único. Ele domina sobre toda a criação. Ele permite essas coisas, irmãos, por causa do pecado e por causa do seu próprio propósito, porque Ele tem um propósito para todas as coisas. Mas o nosso Deus, Ele está sobre todas as coisas. Imagine, irmãos, se houvesse outros deuses. Um fala assim, não, a força da gravidade vai puxar em direção ao planeta. Mas aí vem um outro Deus e fala assim, não, eu quero que na minha área aqui de domínio, a força da gravidade leve para cima. Acontece isso? Em nenhum lugar do universo, irmãos. Em todos os lugares, aquilo que Deus criou e determinou, Ele segue. O homem chama da lei da natureza, mas essa lei quem criou foi Deus, amém? Tá? O homem pode dar seu nome, ele pode pesquisar, estudar, tentar entender, mas quem criou foi Deus, irmãos. E se houvesse vários deuses, a gente teria vários tipos de leis que iriam se conflitar, mas não existe isso no universo, irmãos. Porque só existe um único Deus. E tudo o que acontece nesse universo, Ele permite que aconteça, porque está sob o seu poder. E Jesus, Ele é esse Deus. E tudo foi criado por Ele e para Ele, e todas as coisas subsistem por Ele. Por isso devemos glorificar. Então vamos voltar lá para o nosso Salmos, capítulo 100, porque o salmista, ele diz assim, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, foi Ele que criou todas as coisas, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu
e ovelhas do seu pasto. Então, peraí, irmãos. Nós não somente somos criaturas do Senhor, mas nós, aqueles que glorificamos a esse Deus, somos também o seu povo, as suas ovelhas. Ele tem todo um cuidado conosco, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos direciona, né? Como diz o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse é o nosso Deus, irmãos. A esse Deus, a esse pastor que nós somos ovelhas e é Ele que cuida de nós. E olha o que ele diz aqui, que foi Ele que nos fez, por isso devemos glorificar. No Salmo 79, então, deixa marcado aqui, volta um pouquinho. No Salmo 79, o salmista, no verso 13, ele vai dizer assim: assim nós, né, o salmista está assumindo, ele, o povo, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Salmos 79, versículo 13. Nós, o teu povo, as tuas ovelhas, te louvaremos eternamente. Sabe por que o salmista está falando isso? Porque a esperança dele está na eternidade. E os ímpios, irmãos, os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, e vão sofrer eternamente. E Satanás também será lançado no lago de fogo, que vai arder eternamente. E os salvos, as ovelhas do Senhor, os filhos de Deus, eles louvarão eternamente, de geração em geração cantaremos louvores ao Senhor. Amém? Então que nós possamos jubilar, glorificar ao nosso Deus com alegria, porque Ele é Deus, porque Ele nos criou, porque somos seu povo. Reconhecemos, nós que estamos aqui, reconhecemos que somos filhos de Deus. Nós nos colocamos como esse povo separado, esse sacerdócio santo, que foi comprado, remido, que foi adquirido pelo Senhor. Então é justo que nós, os seus filhos, louvemos, glorifiquemos com grande alegria, com júbilo, com extrema alegria. E então ele fala, entrai por suas portas. Então vamos voltar lá no Salmos capítulo 100, porque no verso 4 ele diz, entrai pelas portas dele com gratidão. É interessante porque hoje, quando eu iniciei o culto, né, nós começamos a nossa leitura lá em Eclesiastes, né, e o autor de Eclesiastes diz para nós guardarmos os nossos pés ao entrar na casa do Senhor. Não foi isso que nós lemos logo no início do culto? Olha o que ele diz aqui, entrai pelas portas dele com gratidão, com ações de graças. Irmãos, sejamos gratos a Deus. Pastor, como que eu posso louvar a Deus? Seja grato a Ele, por tudo que Ele é, e por tudo que Ele faz, e por tudo que você tem acesso por meio de Jesus. Devemos ser gratos, irmãos. Sabe? Não fica bem o cristão reclamão. Não fica bem. A Bíblia, ela nos exorta a sermos gratos. Olha o que o salmista diz, entrai pelas portas dele com gratidão. Então, se você veio hoje aqui no templo, né, na igreja, que você esteja grato diante de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido a agradecer por tudo, irmãos, sabe? Agradeço sempre pela minha família, pela minha casa. Aprendi com o irmão lá em São Paulo, todas as vezes que eles fazem compra, eles agradeciam. No caso, eu procuro agradecer também, né? Na hora da refeição, a gente vai orar, eu agradeço pela compra, né? Porque Deus deu o mantimento, deu condições de eu ter o dinheiro para ir lá no mercado e comprar alguma coisa. Porque tem pessoas que passam necessidade. Sejamos gratos, entrai diante dele com gratidão. E quando eu penso em gratidão, eu gosto muito de um texto que está lá em 1 Tessalonicenses. Vamos para lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18.
O apóstolo Paulo, ele está passando diversas exortações, preceitos, né, mandamentos à igreja de Tessalônica, né, aos irmãos que estavam ali naquela igreja, e ele diz, no verso 16, 17, ele diz, regozijai-vos sempre, né, estejais alegres, orai sem cessar. E ele fala no verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em tudo dai graça. Mas pastor, essa semana foi uma semana difícil para mim. Agradeça a Deus, irmãos. Pastor, eu consegui um emprego novo. Agradeça a Deus. Pastor, consegui passar na faculdade. Agradeça a Deus. Não importa se são coisas boas e quando são coisas difíceis, tribulações e aflições, não importa. Seja grato a Deus. Seja agradecido. Entrai por suas portas com gratidão. Também por uma coisa ruim. Deve agradecer. Sabe o que eu fiz isso? Até pela tribulação. Até pelas aflições, meu Eu irmão. consegui fazer isso. Eu acredito. Eu estava mexendo lá embaixo, usando um negócio lá, uma marreta lá, a marreta caiu no meu dedo. Eu consegui dar graças a Deus. Agradeceu a Deus. Tá vendo? É difícil, mas eu consegui. Perdeu o dedo? A marreta, martelo, agora Não, mas perdeu o dedo? Não, roxou muito. Só roxou. Aí, ó, tá vendo? Poderia ter perdido o dedo. Tá vendo? Eu dei glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá graça por tudo. Ia adiantar brigar? Ia adiantar xingar? Ia parar de doer? Não, irmãos. A gente tem que aprender com tudo isso, né? Hoje eu li lá a passagem de Paulo, né, sobre o espinho na carne, né? Aí ele fala assim, eu aprendi a crescer mesmo diante da tribulação, porque essa é a vontade de Deus. Irmãos, eu sei que não é fácil quando a coisa não está boa, mas ainda assim, tenha confiança no seu Pai Celestial, tenha confiança em Deus e obedeça às Escrituras. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas tem um outro texto, Colossenses, volta um pouquinho aí. Volta um pouquinho, porque Colossenses... não, é para frente, né? Não, é para trás mesmo. É isso mesmo, tá certo. Colossenses capítulo 3. Versículo 15. 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz assim, ó: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Ó, vou ler de novo. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, ou, né, na igreja, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Então, irmãos, o que Deus espera de nós? Que nós sejamos cheios da palavra, cheios do Espírito, e que nós possamos ser agradecidos, que os nossos corações possam reinar a paz do Senhor, e ser agradecidos, e que possamos exortar uns aos outros.
Irmãos, quando você estiver aqui reunido conosco, mesmo sendo um grupo pequeno, mesmo tendo um instrumento muitas vezes precário, muitas vezes a nossa voz não aguenta, né? Mas quando eu estou cantando aqui, daqui a pouco a irmã Linda ali dá aquela crise dela lá e ela cof. Mas Deus sabe do desejo dela de cantar. Sabe por que ela tosse? Porque ela força. Ela sabe que vai dar a tosse, mas ela canta. Ela já sabe que vai. Ela começa a cantar um pouquinho mais forte, pronto, começa a tossir de novo. Aí ela pega, respira, toma um arzinho, volta a cantar de novo. Porque nós temos que ter prazer. Nós temos que apresentar o nosso culto a Deus, irmãos. E nós temos que apresentar Ele com gratidão. Com as nossas limitações, com as nossas falhas, mas temos que procurar realmente glorificar ao nosso Deus, dando a Ele graças a Deus. Quando fizerdes por palavra, por obra, fazei tudo em nome do Senhor, dando a Ele graças a Deus. Então, voltando lá no nosso Salmo, Salmos capítulo 100, versículo 4, entrai, pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Devemos entrar diante do Senhor e louvá-lo, e bendizer o nome do Senhor. Glorifique a Deus, fale do Senhor. Olha, de vez em quando eu estou em casa lá, e aí eu entro no quarto da Débora, aí ela está lá ocupada lá com as coisas dela lá, daí eu olho pela janela, e eu gosto muito do morro que tem atrás de casa lá, Aí eu falo, Débora, vem cá. Aí ela para pacientemente, filho obediente, Ela fala, olha aqui, que coisa linda, Como Deus é maravilhoso, irmãos. Como a criação é maravilhosa. Como as coisas que Deus criou refletem o Deus que nós cremos. Amém? De vez em quando eu olho, está tudo fechado assim, Porque fica bem assim. Porque assim, o mar, o oceano aqui, o mar, ele está muito próximo de nós, A gente não tem ideia, mas ele está pertinho aqui, sabe? É do lado. Então é claro que nós recebemos influência, Esse morro todinho aqui, ó, ele recebe influência do mar. Então quando vem, a frente fria, aí o primeiro que fecha é o morro, irmãos. E o morro atrás de casa lá é lindo, maravilhoso, porque tem dia que você olha assim, não dá para ver nada. É como se não tivesse o morro. De vez em quando acontece isso aqui também, irmã linda? Nossa, aquilo ali é lindo. De vez em quando, irmãos, a lua nasce por trás do morro. Puxa vida, irmãos. Todas as vezes que eu olho naquela janela do quarto dela ali e tá bonita, eu chamo ela. Falo, não, Débora, vem cá para você ver. Foi Deus que fez. Por isso temos que louvá-lo, glorificá-lo, irmãos. Observe os passarinhos. Já viu como é que é os passarinhos? A alegria que é de manhã. E quando você está perto de uma árvore e está anoitecendo? Parece que eles estão discutindo, mas não estão alegres, sabe? Eles estão louvando a Deus, irmãos. Porque os animais, eles têm um temor pelo Senhor diferente do nosso. Porque o animal não tem pecado, irmãos. Ele sofre as consequências do pecado. Mas ele não tem pecado. Quem peca é o homem. É essa criação aqui, ó. Infelizmente, o nosso pai, nosso primeiro lá, Adão, ele caiu no pecado. E isso corrompeu toda a humanidade. Mas nós podemos olhar para as coisas que Deus criou e glorificá-lo e honrá-lo. Bendizei o nome do Senhor. Você já glorificou a Deus hoje? Você bendisse o nome do Senhor hoje? Pare um segundo, porque nós vivemos numa sociedade elétrica. Hoje eu deixei o celular no silencioso, E o irmão Baldez, a irmã Nilda, o irmão Moacir, tentaram fazer contato comigo e não conseguiram, E irmãos, quando eu estou na hora do culto, eu não atendo mesmo. É assim que eu sou. Porque é o meu momento de culto a Deus, irmãos. Ninguém tem obrigação de saber, tá? Mas é assim que é, irmãos. Entendeu? Quando você estiver aqui dentro desse recinto aqui,
procure deixar o seu celular no vibracal, né? Ou no silencioso, para que não toque, irmãos, porque nós estamos aqui na presença do Senhor, o Criador de todas as coisas. Nós viemos aqui para bendizer e louvar o nosso Deus, amém? E nós temos que ter consciência disso, e o Salmo número 100, que é um hino que nós cantamos, ele está dizendo isso para nós. O autor está realmente centralizando que nós devemos glorificar a Deus e bendizer o seu nome. E por quê? Porque Ele é Deus, porque foi Ele que nos criou, porque somos o seu povo, nós somos as suas ovelhas. O Senhor Jesus morreu por nós, irmãos, que cremos nele. Nós somos salvos. E Ele diz, porque Deus é bom. Olha o verso 5. Porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Sabe o que o salmista está dizendo para nós? Que Deus é bom, e Ele é bom. Lá em Lamentações diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, novas são a cada manhã, e que nós não somos consumidos porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, amém? É a esse Deus que nós glorificamos, é a Ele que nós viemos prestar o nosso culto de adoração a Ele. Por isso que nós temos que louvar e bendizer esse Deus, tá? Nós temos que glorificar a esse Deus. No Salmos capítulo 33, Salmos capítulo 33, versículo 5, Salmos capítulo 33, versículo 5, olha o que o salmista diz, ele diz, Ele ama a justiça, ele está falando de Deus, ele está falando do Senhor, Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor, amém? Tem gente que fala assim, isso aqui parece um inferno, mentira, a gente não sabe o que é o inferno, irmãos. A gente não tem ideia, porque todo mundo que vai lá não volta. A gente não sabe como é que é. A gente sabe que é um lugar de sofrimento. Mas essa terra aqui está cheia da bondade do Senhor. É por isso, irmãos, que não importa o que o homem faça, vai ter sol, vai ter verão, inverno, primavera e outono. Não importa, irmãos. Eu olho aí os especialistas, esses ambientalistas, dizendo que vai pegar fogo. Irmãos, não importa o que o homem faça nesse planeta, Deus ordenou que enquanto Ele não destruir, vai haver sol, vai ser verão, inverno, outono e primavera. Está escrito lá em Gênesis. Foi uma promessa dele para Noé e sua família. Não importa. E eu vou mais longe. Não importa o que o homem faça, joga a semente, nasce. Talvez uma parte da terra não nasça, mas na outra nasce. Eu tenho dito, para Marisa, que eu gostaria muito que esses morros aqui atrás de nós aqui, que esse morro aqui vai até lá no 32, É uma cadeia de morros aqui, que faz parte da Serra do Mar. Eu queria que isso aqui virasse floresta, tá, irmãos? Seria maravilhoso. Nosso clima seria muito mais agradável aqui em Nova Iguaçu, o nosso oxigênio seria muito melhor, a qualidade de vida seria muito melhor, se fosse mata, Mata realmente. Mas eu vou dizer, irmãos, se não houvesse essas queimadas aí todo ano, isso aqui já era floresta, tá? Esses dias choveu muito, Irmãos, vocês têm que ver como é que está bonito o morro lá de Cabuçu lá. Tá bonito mesmo, tá verdão assim, cheio de mata mesmo. A mata tá fechando. Se não pegar fogo e o pessoal não invadir, vai virar mata de novo. Vai ficar igual a Tijuca lá. Não é gostoso lá na Tijuca? Quem já foi lá na Tijuca, subiu ali a Tijuca ali, tipo Corcovado ali, entendeu? Ali é uma temperatura super agradável e tal, por causa que a mata ela é boa. A mata é vida, tá, irmãos? E eu vou dizer, se deixar crescer aqui vai ficar lindo e maravilhoso, e vai ter bicho mesmo, porque lá perto de casa, irmãos, tem hora que as maritacas até perturbam, de tanto que elas gritam.
É verdade. As maritacas começam lá e elas ficam super agitadas. Irmãos, a terra está cheia da bondade de Deus. Sabe por que tem fome no mundo, irmão? Não é porque não tem comida. Tem comida pra caramba, perde comida. É porque o homem é ganancioso. Porque o homem não ama o seu próximo. Senão ele não quer saber. Ele só enche a barriga dele. E nós somos assim, irmãos. Não é o próximo que eu digo, não estou condenando ninguém. Porque eu também sou assim. A humanidade é má, mas Deus é bom. Mas Deus é bom. E a sua bondade enche toda a terra. Se o salmista está dizendo aqui, ó, a terra está cheia da bondade do Senhor, eu posso duvidar disso? De forma nenhuma, irmãos. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mas eu gostaria de ler um outro texto com os irmãos. Vamos lá no capítulo 1 de Tiago. Vamos lá para Tiago agora. Tiago, capítulo 1, verso 16 e 17. Tiago está falando sobre a questão do pecado, né, das tentações, das provações, e aí ele diz assim no versículo 16. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Ele diz assim, ó, não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Que tudo que é bom vem de Deus. Porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade não vai passar, a sua palavra. Tudo que tem de bom, irmãos, vem de Deus. Que tudo foi criado e é sustentado pelo seu poder. Tudo. E olha o que ele diz aqui. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Sabe o que ele está dizendo? Que Deus vai continuar sendo bom, eternamente. Ele não muda. Se a palavra do Senhor diz que toda a terra está cheia da sua bondade, irmãos, acredite, porque Ele não muda. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém? Então vamos voltar lá para os nossos salmos, para nós encerrarmos a nossa mensagem. Porque esse salmo, ele está exortando a nós exaltarmos ao Senhor, glorificarmos, prestarmos o nosso culto, celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. Por quê? Porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E talvez as pessoas não compreendem a esse Deus e este mundo tão bondoso, cheio da sua bondade, porque não conhece a verdade, não conhece Jesus. E talvez alguém que esteja me assistindo agora pela internet não conheça Jesus, pois eu quero convidá-lo a conhecer a esse Deus. Creia no Senhor Jesus como o Senhor de sua vida, peça perdão pelo seu pecado, reconheça que você é pecador, não pode salvar-se a si mesmo, para que você possa também glorificar a esse Deus, ser ovelha, ser seu povo, ser seu filho. Que nós possamos, como filhos de Deus, louvar e bendizer o nome do Senhor. Que nós possamos prestar o nosso culto com alegria. Não venha emburrado para a igreja, venha feliz. Não cante desanimado, cante com vontade. Mas pastor, minha garganta enrosca. Não tem problema, meu irmão, Deus conhece as suas limitações. Porque Deus conhece a cada um de nós. E Ele conhece o nosso coração. As pessoas passam a noite pulando o carnaval, enchendo a cara.
E no outro dia ainda fica se gabando. Nossa! O crente fica de olho no relógio. Ih, rapaz, o pastor passou um minutinho ali. Ó. Faz ou não faz? Não faça isso. Quando você está na casa do Senhor, separe esse tempo para glorificar a esse Deus, porque Ele é Deus. Porque Ele nos criou. Porque somos seu povo. E porque Ele é muito, muito bom. Amém? Que nós possamos glorificar a esse Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos Te agradecer, ó Pai, ser gratos diante do Senhor, ter gratidão no nosso coração, na nossa mente, porque o Senhor tem sido bom, e o Senhor é bom, ó Pai, o Senhor não muda, e a terra está cheia da sua bondade, ó Pai, e a sua bondade alcança as pessoas por meio do Evangelho de Cristo, ó Pai. Que pessoas possam crer no Senhor Jesus, possam ser salvas, que pessoas possam ser transformadas pelo poder da Tua palavra e pela ação do Teu Santo Espírito, e que nós, como Teus filhos, como Teu povo, como ovelhas do Teu pasto, ó Pai, possamos jubilar e exaltar e glorificar o Teu nome, com alegria, com canto, com obediência, reconhecendo que tudo o que nós somos e temos vem do Senhor. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós falhamos e clamamos pelo Teu perdão, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados.